Eu sei que Deus ali trabalhou profundamente, eu creio assim, para florescer mesmo um ministério que eu acho que ela nem sabia que seria tão bonito e tão produtivo, sabe? Para outras vidas. Eu gosto de escrever, eu amo escrever realmente, apesar de eu estar meio um ano sabático aí, num período eu tenho escrito muito pouco. Essa poesia especificamente de Bruna era um dia à noite, assim, não sei nem se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia. E aí me veio mesmo assim, sabe, para escrever para ela. E eu escrevi realmente ali na hora, foi muito rápido até que ela saiu a poesia, né? E ficou, modéstia à parte, ficou muito bonita, assim. Eu tenho um carinho especial. Tem alguns textos meus que eu tenho um carinho especial porque foram textos muito significativos em algum momento da minha vida. E esse é um que eu tenho, assim, porque foi um presente meu para ela de coração. Fiz o acompanhamento, né? E nós passamos por um momento bem complicado também ministerialmente. Foi quando nós tivemos que deixar o pastoreio e começamos o ministério itinerante, que é o Ministério Águios. E aí, posteriormente, eu fui acompanhando um pouco o processo de Bruna. Foi difícil no começo e tudo, né? Eu estava sempre orando por ela, né? Pela família, né? Mas ela ficou mais abalada e depois de um tempo eu comecei a ouvir, né, os testemunhos e como Deus estava agindo ali. E depois de algum tempo ela começou a escrever alguns textos. Eu lembro como eu revisava os textos, né, falando, né, ministrações sobre o sofrimento e o que é que Deus estava fazendo ali na vida dela. Então, depois de algum tempo, ela já bem mais recuperada, eu sugeri a gente gravar o testemunho, né? Cleison aprovou também e nós gravamos a primeira versão desse testemunho. Teve muitos acessos na internet, foi bênção, né? Porque abençoou muitas vidas. Eu sei que houve uma mudança muito grande com relação a, por exemplo, Bruna começou com pouco tempo, como ela vai dizer no testemunho dela, ou já disse, ela teve um encontro muito grande com Deus, né? Ela se enclausurou no quarto e começou a orar e ler a palavra. E quando a gente passava no corredor que via que a porta estava fechada, a gente já sabia, Bruna está orando, então ninguém incomoda. Nem eu nem as meninas incomodávamos. E houve uma transformação muito grande. Hoje ela está pregando a palavra, né? Está conhecendo a palavra a fundo. Isso aí também, de certa forma, me influenciou. Eu comecei a estudar a palavra também e comecei, não como antes, né? Comecei a estudar de uma forma diferente, meditando mais na palavra. E a gente começou a divulgar a palavra, a família toda. Então tem as meninas, através do canal delas, divulgam a palavra. Eu, através de um canal que eu criei também, dando dicas para os tecladistas, né? Também comecei a divulgar a palavra. E ela, através dos vídeos no Ministério Águios. E presencialmente também, levando a palavra nas pregações. Enfim, foi uma transformação muito grande que a gente atribui a esse acontecimento, sabe? Acreditamos que se isso não tivesse acontecido na nossa vida, provavelmente nós não estaríamos do jeito que estamos hoje. Eu não digo com relação à união da família, não. A família era bem unida, mas com relação a essa visão do reino de Deus que nós temos hoje. É diferente. Tantas vezes nós sabemos que Deus está conosco, mas a gente não sente, né? Só que nós não podemos viver pelos sentimentos, nem pelas sensações, porque se for assim, aí nós vamos dar vazão a sentimentos ruins também, a raiva, a ira e tantas outras coisas. Mas tantas vezes a gente tem que caminhar só pela fé mesmo, sem ver nada acontecer, sem
as coisas não mudam, as estações não passam e nós caminhamos pela fé, crendo que Ele está conosco, muitas vezes sem sentir isso. E a gente declara: Senhor, eu creio, porque a Tua palavra me garante. A Tua palavra nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E às vezes a gente parece que esquece dessas coisas que tem na palavra de Deus e a gente acha que vai viver uma vida o tempo todo de calmaria, né? Lembrei agora do livro do pastor Jean. Nós vivemos mesmo entre o mar revolto e a calmaria, como diz o título do seu livro. E se nós vivemos o tempo todo em calmaria, nós não vamos ser forjados como Deus deseja. O nosso caráter não vai ser forjado. Não porque Deus quer que nós estejamos em mares tempestuosos, mas porque Ele conhece a nossa natureza e sabe que a gente só é forjado no fogo. A gente não é forjado, nosso caráter cristão não é forjado, nosso caráter como pais, como mães, como esposas, como maridos, como gente. Nós não somos forjados nos tempos tranquilos. Tempo tranquilo não faz gente de fibra. E aí nós seguimos. E havia essa sensação muitas vezes de que a espera era demorada, de que a espera era dura, de que a espera era vazia. E eu vivia coisas que eu e Deus sabemos o que vivi, né? Eu não estava o tempo todo bem. Eu tinha meus dias difíceis, tinha meus dias de estar mais calada, de estar mais pensativa, de questionar algumas coisas ao Senhor. Mas ia seguindo, porque o Senhor sempre me falava, ou levantava alguém para me falar, ou ministrava através da palavra dele. Sempre Ele falava comigo de algum modo. E eu me lembro que uma dessas vezes foi quando, acho que eu li o livro de Jó, e lá no final, nos últimos capítulos, Jó reconhecendo que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas que depois de tudo que ele passou, quem conhece a história de Jó sabe, tanto que ele perdeu, muito mais do que eu, quanto que ele foi afligido. E ele reconheceu ali que antes, quando estava tudo bem para a vida dele, ele conhecia Deus, ele honrava Deus, ele sabia quem Deus era, mas ele não conhecia face a face, porque as dificuldades é que fizeram isso com ele, né? E eu fui entendendo isso também e fui começando a ser grata ao Senhor, porque Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele aproveitou esse momento, apesar de Ele não querer o meu mal, mas Ele transformou o mal em bem. Nesse momento o Senhor cuidou tanto de mim e me capacitou e me fez crescer tanto que hoje, de fato, eu agradeço a Deus por isso. Sabe quando você olha para seu pai e para sua mãe e agradece por algo que eles fizeram que você não gostou, mas que te fez ser quem você é hoje? Eu acho que eu me sinto um pouco assim com o Senhor. Eu entendo que o Senhor não é Deus de morte, eu entendo que Ele é Deus de vida, mas eu entendo que enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a isso. E eu entendo que, apesar dele ser o Deus da vida, e por ser o Deus da vida também, Ele aproveita situações difíceis, os vales, os desertos, as situações de morte até, para trazer vida para nós. E eu fui crendo nisso. E aí, durante esse período de espera, a minha médica, a obstetra, ela me aconselhou que eu procurasse um especialista, um hematologista, porque ela achava que estava tendo algum problema comigo, um problema de coagulação sanguínea que estava causando os abortos. E ela me aconselhou que fosse. Eu fui ao médico e fiz vários exames, e os exames não deram nada, tudo normal. O que me deixou, em vez de me deixar feliz, assim, tranquila, me deixou mais confusa ainda e com mais conflitos. Como assim? Se está tudo bem, por que está acontecendo isso? E quando nesses conflitos eu ia conversando com o Senhor e perguntando a Ele sempre me dizia: vai passar, esse seu tempo vai passar, mas é preciso que coisas aconteçam. Sempre Deus falava comigo nesse sentido. Ele sempre colocava no meu coração: eu vou fazer
Você vai ter as respostas, mas continue apenas buscando fazer a minha vontade. Sempre a direção de Deus é: faça a minha vontade. Busque entender a minha vontade. Busque cumprir aquilo que eu tenho para você. Não se preocupe com mais nada. E eu fui ao médico, fiz esses exames. E o médico recomendou que eu fizesse outros exames, mesmo esses iniciais tendo sido tudo ok. E eu, quando fui fazer os exames, eram exames muito caros e o plano de saúde não autorizava. E eu decidi não fazer os exames, porque de algum modo, no meu coração, no meu interior, eu sabia que não havia nada físico me impedindo de gerar, me impedindo de dar prosseguimento àquelas gestações. Eu sabia, dentro de mim, que não era nada físico. E os exames iniciais tinham comprovado isso, e aí quando o médico disse: faça esses outros exames, e os exames eram muito caros, eu disse: eu não vou fazer. Mas ele compreendeu, mas me disse: tudo bem, mas quando você engravidar, assim que você souber, você volte para cá, para o consultório, que nós vamos iniciar uma medicação, um anticoagulante. Mesmo não tendo dado nada nos exames, eu quero fazer essa medicação para que você não tenha outra perda. Porque pode ser que tenha algo aí que a gente não está vendo, que os exames não estão mostrando. E eu, tudo bem, ficou. Mas eu apresentei aquilo ao Senhor e o Senhor trouxe paz ao meu coração para não fazer nenhum tipo de tratamento e não procurar mais aquele médico. E não é algo que é doutrinário, nem que eu recomendo ninguém fazer, mas para mim, na minha experiência, foi o que veio ao meu coração, foi o que o Senhor trouxe ao meu coração e trouxe paz nisso. E eu decidi não fazer mais os exames e decidi não voltar mais para o médico. E eu achei que ia engravidar logo, mas a espera continuou. E eu me lembro que fui ministrar, comecei a ministrar mais, e o Senhor foi me mostrando que eu precisava espalhar, que eu precisava compartilhar com as pessoas aquilo que Ele tinha feito na minha vida. Além daquele dado que eu dei aqui no início para vocês, que é cerca de 70% dos casais se divorciam após a perda de um filho, existem mães e pais que vivem anos em depressão, ou que vivem anos tentando se recuperar de uma perda. O que houve conosco foi de fato sobrenatural. O que houve conosco foi de fato a mão de Deus em nós. E Deus começou a me conduzir para que eu começasse a compartilhar isso, para que pessoas também fossem alcançadas, para que pessoas entendessem que apesar da dor delas era possível viver, era possível ter uma vida plena com Deus. E eu comecei a mergulhar nisso. Eu nunca pensei na vida que ia estar um dia com o microfone ministrando para pessoas. Não passava pela minha cabeça. Eu não queria, nas primeiras vezes que fui convidada, não queria, porque de fato eu não me achava preparada e de fato não me acho. Mas o Senhor tem me capacitado, não por minha causa, mas porque Ele quer alcançar vidas através da minha vida. E é assim que Ele faz conosco, não é por nossa causa, né? É sempre pensando em alguém. Então Ele entrega Cristo para morrer pensando em todos nós. Tudo que Deus faz é pensando em pessoas, pensando em vidas, em propósitos, em ampliar a mensagem de Cristo, ampliar a mensagem das boas novas para mais e mais pessoas. E eu fui entendendo isso e fui, apesar das minhas limitações e apesar do meu eu natural, resistir a essa coisa de compartilhar com pessoas, de ministrar para pessoas. Eu fui seguindo e fui seguindo, e Deus foi conduzindo e os convites foram aparecendo e eu fui ministrando e fui obedecendo ao Senhor. E teve um dia que eu fui ministrar numa igreja aqui em Parnamirim e eu estava com o tema da ministração todo na minha mente, tinha preparado, já estava tudo certo do que ia falar. E nos últimos dias, nos dias que antecediam ali aquele domingo, acredito que foi um domingo que eu fui ministrar lá, os dias que antecediam, o Senhor ficou me inquietando para que eu ministrasse no Salmo 40. E é um salmo que fala de espera. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. É assim que se inicia o salmo. E eu me lembrei que no início, as primeiras vezes que eu ministrei, ainda antes de engravidar de Ian, ainda quando congregávamos ali na comunidade do Corpo de Cristo, em Passagem de Areia, eu ministrei num culto, eu não me lembro, num culto de oração, ainda muito incipiente, ainda nesse caminho de ministrar a palavra.
E eu me lembrei que eu já tinha falado sobre esse tema, e normalmente eu não gosto de ficar repetindo temas, mas era o tempo todo o Senhor me inquietando para falar sobre espera e sobre como a gente precisa aprender a esperar com paciência. Porque toda espera, ela tem paciência. Ela tem que ter a paciência, porque senão não é espera. E a paciência que Deus, na verdade, quer de nós, não é a paciência de ficar de braços cruzados. É uma paciência que é muito mais uma perseverança. É você esperar e continuar fazendo alguma coisa enquanto espera. Não é esperar de braços cruzados, esperando que Deus resolva todas as suas coisas como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Mas é você agir, é você abençoar pessoas, é você ser conduzida por Deus enquanto você espera. E eu ainda não concordava em pregar sobre aquela mensagem naquele dia. Eu ainda estava inquieta. Por que Deus quer que eu fale sobre isso? É uma ministração tão antiga, eu estava tão imatura ainda naquela época. Será que eu vou conseguir falar sobre isso hoje? E foi interessante que nós chegamos, era uma igrejinha bem pequenininha. Acho que tinha ali 20 pessoas no máximo. A maioria criança, né? Que essas igrejinhas menores tem muita criança, poucos adultos. E as crianças foram cantar uma música, um louvor antes da palavra. E a irmã que regiu o coralzinho das crianças chamou e começou a cantar uma música. Que a música falava exatamente de espera. E eu entendi ali o Senhor confirmando, é isso mesmo que você tem que falar, é sobre espera. E foi interessante porque ao final, quando eu terminei de pregar, quando eu desci, terminei a mensagem, entreguei a mensagem, eu desci, eu entendi que na verdade quem estava precisando daquela mensagem era eu. Certamente algumas pessoas devem ter recebido e Deus deve ter abençoado, mas era muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. E fala de espera, e fala de você ficar firme nessa espera. E a canção se chama Fica Tranquilo. E se vocês estão esperando por algo no Senhor, escutem essa canção e se fortaleçam nele. Ele é fiel para cumprir. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Está sofrendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, oh, mantenha a calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia
Ah.